Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre o Zé Ivaldo. Será que o jogador pode vir realmente para o Cruzeiro no ano que vem? O atleta de 26 anos de idade, que assim, não tem expectativa de jogar o jogo, no caso, nesse meio de semana, entre Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio, no caso, nessa quarta-feira. Então, mais uma vez, ele não foi relacionado contra o Flamengo, não vai jogar esse jogo, é a expectativa, e no próximo final de semana tem duelo contra o Curitiba, clássico no Atlético Paranaense, e no meio de semana, Libertadores. Se ele ficar de fora e, inclusive, nem jogar, por exemplo, esses próximos jogos, pode ter algo muito estranho, né, do jogador não ser aproveitado, até porque, diferentemente, por exemplo, deve estar sendo reserva, né, na temporada. Não, nada disso. Nesse ano ele já tinha 17 partidas e 2 gols marcados. Claro, sempre revezando a titularidade com o Pedro Henrique e também com o Thiago Heleno. Só que vinha sendo uma peça importante e desde quando teve essa notícia, essa divulgação de que o Cruzeiro tentava a sua contratação, seja por assinar um pré-contrato em julho para chegar em janeiro de 2024 ou o Cruzeiro pagando uma compensação financeira, já teve no caso essa possibilidade dele ficar fora e ficou realmente no duelo contra o Flamengo. Pode sim também o Cruzeiro, de acordo com o Gabriel Duarte do Globoesporte.com, o Cruzeiro pagar para ter o jogador antecipadamente. Por exemplo, o Cruzeiro ofereceu 4 milhões e 200 mil, algo próximo a isso, para 4 milhões, né, para o Fortaleza tirar o Tinga e, no caso, ter a contratação do jogador. Se o Cruzeiro oferecesse esse valor para o Atlético Paranaense, para um atleta que está faltando 6 meses para terminar o contrato e que teria interesse de deixar o clube, possivelmente eles poderiam sim chegar a um acordo, sabe? Então acho que eu fico confiante, se o Cruzeiro realmente tem interesse nele e, no caso, o Zé Ivaldo querer deixar o Atlético Paranaense, é a chance de acabar acontecendo, né? Essa transferência para o maior de Minas, onde o Zé Ivaldo viveu um ótimo momento na temporada passada, sendo 33 partidas, 1 gol e 3 assistências. E olha que ele chega exclusivamente ali, para aquele início de Campeonato Brasileiro, jogador já com várias conquistas na carreira, Sul-Americana, Copa do Brasil, inclusive Sul-Americana de 2021, jogando como titular, né, pelo Atlético Paranaense. Então quero saber a sua opinião de vocês aqui embaixo. O que você acha do Zé Ivaldo? Se compensaria, no pior dos cenários, o Cruzeiro tendo que pagar uma compensação financeira para o Atlético Paranaense. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um jogador que eu já citei aqui várias vezes no canal, que seria uma boa opção, que vive uma fase muito boa nesse início de ano pelo Atlético Goianiense, que é o ponta Luiz Fernando, de 26 anos de idade. Atleta que nessa temporada já tem 12 gols marcados e 6 assistências em 22 partidas, então ele tem quase 19 participações em gols em 22 jogos. Números excelentes do jogador, que já tinha feito uma reta final boa da Série A do ano passado pelo Atlético, no ano 5 gols e 7 assistências quando ele chegou do Botafogo, né? Deixei aqui também o mapa de movimentação dele, que mostra que ele pode atuar pelo lado esquerdo e pelo lado direito do campo. Só que o principal dele realmente pelo lado esquerdo, onde no ano passado na Série A teve uma nota média aí de 6,72 de acordo com o SofaScore, teve 29 partidas na primeira divisão, começou como titular 23 delas, marcou apenas 2 gols e também contribuiu com outras 4 assistências. Desempenho razoável aí do jogador, que eu acho sim que poderia ser uma boa opção. A questão é, ele tem contrato muito longo até dezembro de 2024 e possivelmente teria que ter uma compensação financeira. Só que o Cruzeiro tem uma boa relação com o Atlético Goianiense, né? Já comprou o Oliveira, já comprou o Vitor Leque deles também, então acho que poderia sim ter uma possível negociação, quem sabe uma opção para o ano que vem. Para agosto eu acho difícil, porque o Atlético quer brigar para subir para a Série A, começou bem a Série B e abrir mão do principal jogador, na minha opinião, não faria muito sentido. Só que para o ano que vem, eu sinceramente tentaria essa investida. Atleta revelado na base do Atlético Goianiense, que joga por lá entre 2015 a 2017, passa 2 anos e meio no Botafogo, com mais de 70 jogos pelo Botafogo e também marcou 8 gols nesse período, e pelo Grêmio entre 2020 a 2021, sempre um reserva pelo Grêmio, no total 51 partidas com 3 gols e 6 assistências. E você, o que acha então desse jogador? Seria uma boa opção para o Cruzeiro, uma boa indicação? O que acha aí do Luiz Fernando? Além também do Paulo, né? Se seria uma boa opção ou não, o zagueiro voltando, né, no caso, para o meio da temporada. Outro nesse vídeo aqui também a respeito do atacante o Igor Thiago, ou só Thiago, né, que vive uma fase absurda lá no futebol do Ludogorets, da Bulgária, onde ele tem 21 anos de idade apenas, e nesse ano já tem 45 jogos, 16 gols e 6 assistências. A média de gols dele é absurda. Nesse final de semana ele fez na vitória de 2-0 contra o Botev, que é um time clássico também lá do futebol da Bulgária. E se você for pegar nos últimos
deixa eu só somar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 6 jogos, ele marcou no total 7 gols. Ele marcou 3 em uma partida, 2 em outro, e no caso tem aí então esses números absurdos no futebol europeu. Ele é basicamente o Cano brasileiro lá da Europa, né? Porque, nossa senhora, é um cara que tá fazendo muitos gols e ainda falta algumas rodadas pro futebol da Bulgária terminar. Então, assim, ele tem mais algumas partidas, pode elevar esse número, quem sabe para 20 gols numa só temporada, e é interessante isso, porque o Cruzeiro manteve 25% de uma venda futura do jogador, tá? Então, vamos supor que ele foi negociado, eu tentei pesquisar aqui quanto seria um valor de mercado justo para ele, só que eu não consegui achar, tá? Vamos chutar baixo, 6 milhões de euros, atualmente vale 30 milhões de reais, ok, 6 milhões de euros, para um atacante de 21 anos, acho que está até barato, 30 milhões de reais. O Cruzeiro, então, na teoria, teria 25%, 7 milhões e meio de reais. Fora que ainda tem um pequeno percentual de, no caso, mecanismo da FIFA. Então, eu acho que o Igor, ele, na minha opinião, vai ainda continuar mais um tempo, porque o Ludogorets não é de vender fácil e rápido os seus jogadores. Pensa se no ano que vem, ele indo para o seu terceiro ano de time, vai lá e faz uns 30 gols numa temporada. Vamos supor que ele é vendido por 10 milhões de euros. Nada impossível, tá? Vamos supor aí, 55 milhões de reais. Quanto nessa brincadeira o Cruzeiro teria com 25%? 13 milhões e 750 mil reais, um valor bem bacana. E por que eu falo que esse negócio de adaptação é muito importante? Ele chega no ano passado, em março, abril, na reta final do ano, tipo assim, já tinha uns 9, 10 jogos que ele poderia jogar, mesmo assim jogou só 2 jogos pelo Ludogorets e marcou um gol. Então ele vinha ainda se adaptando, não jogava todos os jogos, e nesse ano é peça fundamental na equipe. Então, desde quando ele chega na Europa, 47 jogos, 17 gols e 6 assistências, jogador aí revelado na base, que foi vendido por apenas 3 milhões e meio de reais. Só que como o Cruzeiro manteve esse percentual, com certeza vai render um percentual muito mais interessante do que foi nessa primeira venda. Igor, que pelo Cruzeiro, no total, somou aí um pouco mais de 62 jogos, marcou também nesse período 10 gols e outras 3 assistências. Começou muito bem no ano passado com o Pesolano junto com o Edu, 3 gols e 2 assistências em 8 jogos antes de ir lá para o Ludogorets. Quero saber então a sua opinião, o que você acha do jogador e se sabia, né, dessa temporada muito boa. Eu já tinha trago aqui alguns vídeos também dele há alguns meses, né, mas atualizando aqui para vocês. Bom, quero começar aqui falando sobre o lateral esquerdo Kaique, que teve o seu contrato prorrogado até dezembro de 2025, nesse último sábado, né? Antes do jogo, o Cruzeiro anunciou essa prorrogação do seu vínculo, que eu achei bem interessante para comentar aqui com vocês. Só lembrando que eu estou passando um tempo aqui em Rosário, na Argentina, por isso que eu estou nesse cenário aqui um pouco diferente. Caso você queira acompanhar aí os stories, que eu posto muito mais no meu perfil pessoal, né? Que tá aqui, ó, Gustavo.crz, aqui que é a cidade do News Old Boys e também do Rosário Central, né? Que eu devo ir nos estádios desses dois times aqui da cidade. Então, para você acompanhar, tá lá, ó, segue lá, Gustavo.crz no meu perfil pessoal. Então, quero falar aqui sobre o Kaique, então, já para contextualizar para vocês, o lateral esquerdo que foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, que ocorreu há pouco tempo atrás, né? Começou em fevereiro e acabou só no meio do mês de março. Então não tem nem mais de indo para 3 meses e no caso em junho já vai ter essa convocação. Já teve, né, a convocação, o Kaique selecionado para jogar a Copa do Mundo Sub-20. É como nós chamamos o Mundial Sub-20 dessa categoria pela seleção brasileira. E assim, você deve perguntar, nossa, mas será que o Kaique é o titular? Ele joga com frequência? E sim, tá? No Mundial, por exemplo, sul-americano, ele jogou 5 dos 7 jogos que o Brasil fez no torneio e já consta aí com essa convocação agora para o Mundial Sub-23, que, nossa, muito feliz. Poucos jogadores, se você for olhar na história do time realmente, tiveram passagens pela seleção brasileira sub-20, no Mundial, por exemplo, que é o principal, jogando como titular, sabe? Você vai ver assim, na história vai ter 8, 9, 10 jogadores. E o Kaique entrando na lista aí pelo Cruzeiro, eu acho que foi bem prudente essa renovação, que antes ia até o final de 2024, aumentando na teoria só um ano, mas que protege muito bem o Cruzeiro, e que aumentando possivelmente seu salário, tem uma multa rescisória maior, até mesmo para o futebol brasileiro, né? Porque assim, vai saber quanto que era essa multa rescisória. Eu não sei quanto que era o salário dele, tal, não é esse o intuito aqui, mas por exemplo, vamos supor que é 20 mil reais. Ok, para um jogador que já tem 15 jogos no profissional, vinha jogando um pouco mais com frequência, não acho que seja muito mais do que isso antes não. Mas essa multa rescisória dele, na teoria, seria de apenas 40 milhões de reais. Apenas, Gustavo? Vai. Porque o Cruzeiro já recebeu proposta dele de quase 20 milhões de reais. Imagina se ele se destaca no Mundial, aparecem especulações de Liverpool, Barcelona, querendo pagar 70, 80 milhões de reais, sendo que a multa aqui no Brasil está 40. E aí?
perigoso acontecer, igual foi o caso do Vitor Roque. 20 mil até que tá bom, pensa se fosse 12 mil então, olha o tanto que seria um valor baixo, vezes 2 mil, né, 24 milhões de reais. Então, acho que o Cruzeiro foi bem prudente nessa de renovar esse seu vínculo, dar uma moral aí pro garoto, que já recebeu propostas, né, da MLS, passando dos 13, 14, 15 milhões de reais, que o Cruzeiro, no caso, já foi procurado diversas vezes, né? Oficial mesmo, apenas uma proposta dos Estados Unidos de 9 milhões de reais. O Cruzeiro não teve interesse e essas outras especulações, que teria propostas, procura de 15, 20, mas que não foram confirmadas. Porém, se ele fizer um bom Mundial, tenho certeza, tá? Que vai se pintar boas propostas e quem sabe o Cruzeiro já fazer um caixa no meio do ano, apesar de que eu manteria o jogador que tem apenas 20 anos de idade e 6 partidas nessa atual temporada.